queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está nos assistindo mais uma vez, nós estamos retomando, né, o estudo aí do projeto Eis-me Aqui, mais uma vez, e hoje nós vamos dar sequência, né? A gente está meditando, né, refletindo sobre renovação em tempos de crise. E só fazendo uma retomada rápida, nós passamos aí, né, na primeira parte do estudo aí sobre o conceito em si de renovação, que precisa ser renovado, falando da renovação da nossa mente, de renovar a nossa visão. E aí caminhamos para o segundo ponto, que falamos sobre a fonte, até você deve estar vendo aí o roteiro, né, que nós estamos seguindo. Falamos sobre a fonte de renovação, que Jesus é a nossa única fonte de renovação. Falamos sobre isso no segundo vídeo. E hoje a gente está retomando aí no terceiro. Eu coloquei como um tópico, não é momento de reclamação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos refletir um pouco sobre essa questão da murmuração, da reclamação, da lamúria. E aí talvez você possa até pensar assim, mas será que esse assunto está solto, né? Está desconectado com o estudo que nós estamos... Não está, e a princípio você vai ver aí, eu até queria que você colocasse na sua Bíblia aí o versículo 27 de Isaías 40, que é o texto que a gente estava meditando já nos estudos aí passados, e vai falar um pouco sobre essa postura, esse comportamento de reclamação, que na verdade não combina com a mente renovada, com aqueles que estão renovados em Cristo. Ou seja, murmuradores não estão renovados. Ou aqueles que são renovados em Cristo, a murmuração não pode achar lugar no nosso coração, na nossa vida. Essa que é a verdade, e talvez seja esse o ponto principal do assunto de hoje. E aí você possa pensar assim, poxa, mas como a gente falar que a gente não vai murmurar, que a gente não vai reclamar diante dessa crise, por exemplo, que nós estamos passando, né? E talvez seja realmente, a gente pense que é muito difícil, né? A gente não reclamar diante dessas dificuldades. E é claro que eu estou citando essa crise sanitária que nós estamos vivendo, mas fazer um link, né, com o nosso estudo, né? Porque estamos refletindo em cima disso, né? Renovação em tempos de crise. Mas em todos os momentos de dificuldade, como não reclamar? É possível isso? Sim, é possível se você se renovar em Cristo, se você tem uma mente renovada em Cristo. Só retomando um pouquinho, eu lembro que eu falei, né, que renovação é você tornar algo novo, aquilo que está velho. E eu até botei aqui que parece que a reclamação é a tendência natural das pessoas. Né? A tendência natural das pessoas é reclamar, murmurar. E a gente vai ver que isso desagrada a Deus, e eu quero dizer assim, pode parecer para você difícil, isso pode parecer até impossível, mas nos momentos de crise, Deus não espera que a gente venha ter uma atitude de reclamação e de murmuração. Por isso que eu coloquei, não é momento de reclamação. Mais à frente eu vou falar um pouquinho da sabedoria de Deus, né? Eu estou olhando aqui, na verdade, no nosso roteiro. E aí eu quero também que vocês observem no versículo 27, quando eu falo que não é momento de murmurar, de reclamar, e por isso que eu quero basear no nosso texto, eu não quero e nem posso fazer isso, julgar a situação que você está dizendo. E de repente me colocar aqui atrás, né, dessa mesa, ou do outro lado aí do vídeo, né, e dizer que é fácil, que você não vai murmurar. Eu não quero que você tenha essa impressão que eu estou dizendo que é muito fácil dizer aqui, né? Até porque eu não sei a sua dificuldade, eu não sei, eu tenho assim, imagino, né, e a gente vê, né, quantas pessoas estão sofrendo diante dessa situação, mas eu quero que você perceba, aqui no versículo 27, que quem fala para o povo de Israel não reclamar é o próprio Deus. Então, na verdade, eu estou querendo dizer que Deus conhece a nossa vida. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós estamos murmurando. Por isso que eu quero dizer a você que não sou eu que estou querendo aqui julgar se você está reclamando, não, ou julgar, ou dizer que é simplesmente fácil.
Mas o próprio Deus diz para o povo de Israel por que ele estava reclamando, por que ele estava murmurando. Então esse é um ponto, porque é Deus quem identificou no povo de Israel um comportamento reprovável, um comportamento de reclamação, de murmuração. Só relembrando um pouco o contexto de Isaías 40, eu expliquei da outra vez que, embora Isaías não tenha passado pelo exílio na Babilônia, mas esse texto ele diz sobre esse exílio de Israel na Babilônia. E Isaías ele profetiza a respeito desse tempo, né? Desse tempo que eles iam viver na Babilônia. Então, talvez você ache assim, como eu falei, como não reclamar, mas o tempo de Israel na Babilônia era um tempo propício para reclamação, era um tempo propício para lamúria, né, porque eles estavam naquela condição, mas foi reprovado por Deus. Né? Deus questionou: por que você reclama, ó Jacó? Está aí no versículo 27. E por que se queixa, ó Israel? Então essa foi a pergunta que Deus fez. Então, eu sei que essa crise que nós estamos vivendo é sem precedentes, e talvez nós queremos nos justificar, né, que precisamos reclamar diante dessa situação, mas fazendo um paralelo com o que Israel estava vivendo, ele também, embora tivesse motivos para reclamar, mas Deus vai ao contrário, Deus vai na contramão. Deus fala para ele: por que vocês estão reclamando, por que vocês estão murmurando? Ó Israel, por que você se queixa? A reclamação, a murmuração é isso, é queixa, né? É a gente sempre querer achar por que as coisas ruins estão acontecendo, por que as dificuldades estão se abatendo sobre nós. E aí, irmãos, eu coloquei no próximo slide aí, eu botei assim: por que reclamamos? Por que murmuramos? E olha só como a coisa realmente ela é séria, crítica. Porque a reclamação, eu coloquei aqui, e a murmuração, a lamúria, né, são sinônimos, né, são palavras sinônimas, são sinais claros da nossa falta de conhecimento do Deus que nós servimos. Quando você começa a reclamar, você, por um momento, parece que você esquece que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, um Deus Criador, que eu falei no outro slide, um Deus que dá ordem às estrelas, um Deus Criador dos céus e da terra. Mas quando nós começamos a reclamar, a murmurar, como se Deus não existisse, é como se nós não conhecêssemos esse Deus que a gente serve. Então, uma mente renovada, um cristão que tem a mente renovada em Cristo, não é compatível viver uma vida de murmuração. Quando eu falo de renovação, é o fato de você ver as coisas de uma forma nova, de um ângulo novo, e aqui do ângulo de Deus, né? Pelo olhar de Deus. E se nós estamos vendo pelo olhar de Deus, né, que Ele está, né, junto conosco, mesmo diante dessa situação, aqui não tem espaço para reclamação, para murmuração, porque a murmuração justamente ela vai contra isso, ela vai no sentido de que é como se Deus não existisse, como se eu não conhecesse a Deus. E isso fica muito claro e muito explícito, porque Deus não só apenas identifica, eu estava refletindo sobre isso, porque Deus não só identifica que eles estavam reclamando daquela situação do exílio, né? Ou seja, Deus não só nos sonda, né, quando reclamamos, mas Ele fala, como se Deus se colocasse no lugar de Israel, e Ele fala assim, como se Israel estivesse dizendo: olha só que interessante, Deus, tipo assim, colocando, vendo, e isso é pertinente, porque Deus ele é poderoso, Ele conhece os nossos corações. O versículo 27 diz: por que você reclama, Jacó? Porque você se queixa, ó Israel? E está aqui entre aspas na minha versão, dizendo assim: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Ou seja, os murmuradores, eles chegam até o ponto de dizer que Deus está contra a gente. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Quantas vezes a gente ouve pessoas que não têm o conhecimento de Deus, e aí a gente até consegue relevar, né? Porque existe a vontade do mundo, porque existe a enfermidade, Deus não existe. Olha só,
o caminho da murmuração vai levando a esse ponto, é que as pessoas começam a querer até negar a existência de Deus. Olha só o perigo que a gente se encontra quando a gente reclama. Então eu coloquei a reclamação, a murmuração são sinais claros da nossa falta do conhecimento de Deus. Versículo 28 vai esclarecer isso. Então é interessante, por isso que eu falei aqui, eu não quero julgar, né, você, e nem posso fazer isso, e no versículo, e no texto que nós estamos, é Deus que identifica que o povo estava murmurando, a ponto de o povo dizer, como se Deus não se interessasse pela situação, como se Deus não considerasse a causa de cada um. Então não é isso que se espera daqueles que têm a mente renovada, aqueles que são renovados em Cristo. E aí, o versículo 28, ele esclarece essa questão, que a murmuração ela é um sinal de falta de conhecimento de Deus, que o próprio Deus ele responde assim para eles, versículo 28, será que você não sabe? Ou seja, será que você esqueceu? Será que você não conhece? Será que você não aprendeu? Será que você perdeu esse conhecimento? Deus já puxando a orelha do povo de Israel. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, não fica cansado. A sua sabedoria é insondável. Deus identifica os murmuradores, identifica que eles estão quase que se esquecendo que Deus existe, e Deus faz questão de frisar para eles: será que você não sabe que eu sou o Deus eterno, o Deus criador? Ou seja, irmãos, queridos que estão me assistindo, eu tenho que dizer isso, a renovação ela tem que também estar relacionada com maturidade. Por mais difícil que seja a situação, o que Deus está dizendo é o seguinte: por mais complicado que seja a situação, eu estou aqui, eu sou o Criador, eu não me canso, eu não fico cansado, eu não fico exausto, e a minha sabedoria é insondável. Ou seja, quando murmuramos, parece que a gente fica com os olhos vendados e esquecemos que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Por mais que seja difícil que nós estamos vivendo, Deus tem os seus propósitos. Quando Ele diz que a sua sabedoria é insondável, Deus está dizendo o seguinte: independente da situação, por mais difícil que ela seja, e nós estamos realmente vivendo uma situação muito difícil, mas que Ele tem os seus propósitos, a sua sabedoria. Quem pode sondar a sabedoria de Deus? Eu observo uma situação que se abateu na vida de todos nós, que até a igreja teve que se reinventar. Olha só o propósito de Deus, que a igreja teve que pregar a palavra, que a igreja teve que ministrar pela internet, que a igreja teve que se organizar tecnologicamente. Olha os propósitos de Deus diante de uma crise que nos assolou. Então, irmãos, a primeira questão seja qual for a dificuldade, nós temos que confiar na sabedoria de Deus. É isso que ele está dizendo: a minha sabedoria é insondável. Eu sei de tudo que está acontecendo. E eu estava observando, já para a gente caminhar para o final, que se você observar o povo de Israel, quase todas as vezes que ele é castigado, quase todas as vezes que o povo de Israel é levado como escravo ou é exilado, é em decorrência de uma desobediência, e que Deus permite que isso aconteça sobre eles para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para Deus. Olha só como os propósitos de Deus, eles são realmente insondáveis. Olha como realmente Deus tem os seus propósitos. Olha só como a sabedoria de Deus realmente é insondável. Então, mente renovada não combina com murmuração. Nós que temos uma mente renovada em Cristo, nós precisamos entender que tudo faz parte de um propósito de Deus. Que você entenda isso. Não há uma compatibilidade de murmuradores e com aqueles que são renovados em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar que Deus está no controle, que a sua sabedoria é insondável e Ele tem os seus propósitos.
Precisamos descansar nisso. Então, meu querido, que você não murmure, que você não reclame. A situação de Israel não era favorável. E Deus, ele identificou. Por que vocês estão reclamando? Vocês não sabem, né, que eu sou incansável, que eu não me canso, que a minha sabedoria é insondável. Ou seja, eu sei de todas as coisas que estavam acontecendo. Amém? E que você entenda isso. Não reclame, né? Que não tenha espaço, que a reclamação não tenha, a murmuração não tenha espaço nas nossas vidas. Mas a certeza de que Deus está no controle das coisas, que Ele, que a sua sabedoria, ela é insondável. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.